Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me escutando bem? O áudio está ligado? Sim, não? Tá, ok. Obrigado. Então, gente, bem-vindos a mais um estudo, mais uma segunda-feira. E antes de a gente fazer nossa oração, como a gente sempre vem fazendo, alguém tem algum pedido ou algum agradecimento a fazer? Algum pedido, algum agradecimento? É, boa noite, dá para me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Boa noite, dá para me ouvir? Sim, Eu gostaria de pedir uma oração por uma irmã e esses dias ela fez uma cirurgia um pouco delicada e que infelizmente essa semana ela acabou escorregando, e se machucando, né? Após a cirurgia ali, para que Deus ele possa estar conduzindo, né, a vida dela, porque assim, uma mulher de Deus, esforçada, já tem um certo tempo que ela vem sofrendo com uma depressão, né? E para que Deus possa continuar cuidando dela, dando sabedoria, além dos problemas que ela tem a sua família. Então, nas orações de vocês, vocês possam colocar essa irmã. Está precisando muito de oração, né, nesse momento. ok. Eu tenho um pedido especial. Acabou passando um ciclone aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. E, se eu não me engano, acho que é por volta de umas 3.000 pessoas abrigadas por causa da chuva, né? Então, inundou muitas casas, muitas pessoas perderam tudo. E também, acho que, se não me engano, foi 10 a 12 pessoas que acabaram falecendo, e fora algumas desaparecidas. Então, peço oração e sobre, né, sobre as pessoas que estão desabrigadas e as que estão desaparecidas e feridas, né? Mais algum pedido ou agradecimento? Então, já vamos fazer a nossa oração inicial, daí nós já começamos nosso estudo então. Vamos orar então, gente. Oremos. Grandioso Deus, nosso amável e bom Pai, Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pelo seu carinho, seu cuidado, por cada um de nós, Senhor. Pai, abençoe todos os pedidos e que o Senhor faça a sua vontade, Pai, tanto os que foram falados aqui, quanto os que estão em cada um dos nossos corações. Que esse estudo possa ser abençoado e que o seu Santo Espírito esteja com a gente, Pai, por favor. Que seus anjos possam estar nesse estudo também. Isso que eu lhe peço e agradeço. E abençoe também o Breno que irá passar. Em nome de Jesus, amém. Então, Breno, é contigo. Esses próximos momentos, muito obrigado por ter aceito o convite. Olá, boa noite para todo mundo. Faz um bom tempinho que eu não apareço aqui, mas é sempre bom estar aqui. Obrigado, Jonas, pelo convite. Não sei, vocês estão me ouvindo direitinho? Aqui. Beleza, então. Então, assim, o capítulo que estudamos essa semana foi o capítulo 16, O Fim do Tempo da Graça. E assim, eu não gosto muito de falar sozinho, então se vocês quiserem dar expressar o que vocês acharam de mais importante na leitura, o que vocês acharam mais interessante, podem comentar, podem falar em cima. Então, assim, como é um capítulo meio comprido, né? Eu li aqui pelo meu celular, deu umas 10 páginas. Então, eu abordei, acho que alguns pontos, os pontos principais da narrativa que é descrita nesse capítulo, né? Para que a gente possa trabalhar um pouco em cima disso. Né? Então, eu não vou me atentar muito a ler cada ponto específico, né? E assim, como ele está dividido em subtítulos, o capítulo, o primeiro subtítulo é Ninguém sabe quando terminará o tempo de graça. E aí eu vou ler o segundo parágrafo. Tem-me chegado cartas perguntando se tenho qualquer esclarecimento especial quanto ao tempo do fim de graça. E respondo que apenas é
e respondo que tenho apenas esta mensagem a dar, que agora é tempo de trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É engraçado que... Bem, engraçado não, mas interessante, curioso, que Jesus ele usa essa expressão também, logo antes de ir para Betânia ali, ressuscitar Lázaro, porque foi um momento em que foi um dos últimos momentos em que Jesus teve para poder trabalhar no coração dos fariseus, poder trabalhar no coração daquelas pessoas que estavam ali, porque depois que eles viram um morto ressuscitar e continuaram ignorando a mensagem de Cristo, eu acho que para eles não havia muita coisa a se fazer, né? E aí, essa é a mensagem, além do contexto de que temos que nos preparar, né? A mensagem de que trabalhamos agora, né? A gente vai ver isso um pouco mais pra frente, porque fechado a porta da graça, não haverá mais oportunidade de mudanças, né? Então, Ellen White provavelmente escreveu isso no contexto em que as pessoas deviam estar preocupadas com a porta da graça, que deveria estar se fechando. Mas a mensagem que Ellen White ela traz, logo no começo do capítulo aqui, né? Embora seja uma compilação, mas a mensagem que abre o capítulo é: trabalhemos agora, enquanto é dia, porque em breve a noite virá, e quando a noite vier, não haverá mais tempo de trabalho. Né? Então, eu acho que isso é o que dá o start para a gente começar a entender um pouco e assimilar melhor o que significa o fechamento da porta da graça. Bem, e aí, depois dela trazer essa introdução, o segundo tópico abordado aqui é a imposição do decreto dominical. Com a imposição da lei dominical precede o fim do tempo da graça. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Por isso será a grande prova, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. E aí ela destrincha aqui mais para frente o que significaria essa imagem da besta, o que seria esse poder que seria exercido, essa prova, essa grande provação. Eu acho que a maioria aqui, a gente já está um pouco mais familiarizado com esse assunto, já tem esse assunto fresco, né? Porque ele foi trabalhado na lição dos jovens, né? Eu não sei quantos aqui participam dos jovens, né? Mas esse foi um assunto bem comentado na lição, né? Então, a imagem... Aqui, ela continuando. O que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 cornos, e é uma imagem à primeira besta. É também chamada de imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, e ela destaca o papado. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado. Então, ela falou ali inicialmente, para a gente entender o que é a imagem da besta, devemos entender o que é a besta, né? E aí ela falou que foi justamente essa junção de um poder religioso com um poder político que gerou o papado, que ele passou a usar a dominar o povo não só de maneira espiritual, né, não só de maneira por crenças, pelos credos, mas também de maneira física. Ou seja, ou você me obedece, ou você está morto, né? E isso se perpetuou, né, por um bom tempo, né, os 1260 dias ali que foram informados para João e para Daniel, né? E aí ali no final desse tópico, né, a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Se alguém quiser comentar, sinta-se à vontade, tá? Tá todo mundo quietinho. É isso aí. Breno, Oi, posso fazer um comentário? à vontade.
Eu acho muito interessante esse tema, que é até um tema pouco estudado hoje, sobre a imagem da besta e a marca da besta, né? Principalmente no nosso mundo cristão, tem se tirado muito foco desse tema. E interessante que no início, na verdade, é como se fosse, é que ela fala aqui, imposição da lei dominical antes do fim do tempo da graça. Então, entre aspas, a gente tem um norte para saber que está perto o fim do tempo da graça com Sim. a lei dominical, né? Mas, como foi falado no primeiro subtítulo, ninguém sabe quando terminará o tempo da graça. Também, ela, acho até Deus inspirando, né, com certeza, ela coloca no primeiro tópico que isso não deve nortear a nossa vida, né? A nossa Uhum. esperança de, não, vai ser agora, não, vai ser daqui a, assim, é só uma suposição daqui a 2 anos, não. Sim. Então, sempre a gente tem que estar pronto todo momento, né? Na verdade, esse é o ponto. A gente tem, porque a porta da graça pode se fechar para a gente hoje, né? A gente pode morrer agora e não vai ter mais chance de salvação para a gente também. É, exatamente. A gente tá. O assunto que ela está sendo abordado aqui, né? Está se falando desse fechamento geral, né? Que seria o término do ofício de Cristo no santuário, né? Mas, como o Enzo comentou, é bem pontual, destacar que, embora a gente esteja estudando agora esse fechamento geral, pode ser que cada um nós tenhamos o nosso fechamento individual, né? Que seria a nossa morte, ou em algum caso pior, o mais extremo, pior do que a morte mesmo, seria o pecado contra o Espírito Santo, né? Que aí a porta se fecha para você. Mas, né, continuando aqui no assunto, se ficou alguma dúvida do que foi falado antes, da imagem da besta, né? E aí ela destaca, né, que antes do fechamento da porta da graça haverá essa imposição, haverá, assim, a gente estudando, a gente entende que essa lei seria a lei dominical, né? Além de alguns outros dogmas, mas o que se destacaria como ponto principal seria a questão do domingo, né? A questão da guarda do domingo e não sobrepondo-se à guarda do sábado, né? Fazendo essa inversão. E aí, pulando algumas páginas para frente, né? O outro subtítulo não é o seguinte, é o próximo. O tempo da graça terminará repentina e inesperadamente. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Termina o tempo da graça. As intercessões de Cristo cessam no céu. Esse tempo, afinal, virá repentinamente sobre todos, e os que não purificarem a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Quando terminar o tempo da graça, e isso será repentina e inesperadamente, numa ocasião em que menos esperarmos. Mas podemos ter hoje um registro limpo no céu e saber que Deus nos aceita, né? E que maravilhosa mensagem é essa, né? Porque ela destaca e enfatiza que, além de não sabermos, né, e pelo fato de não sabermos quando esse evento ocorrerá, né, ele virá para nós repentina e inesperadamente, né? Devemos cuidar, né? E aí entra a nossa função ali, talvez o nosso papel de vigiar e orar, né? Pelos méritos de Cristo, pelo Espírito de Cristo, vigiar e orar para que, pela sua graça, não sejamos encontrados como o servo mau que disse, que ficou repetindo, né? O meu Senhor tarda em voltar, né? Mas que estejamos prontos, né? Que a gente possa entender que o nosso preparo é hoje, e aí, talvez eu vou estar me adiantando um pouco aqui, a gente talvez repita isso mais para frente, que na igreja, esse sábado, eles falaram uma frase que eu acho que foi muito impactante para mim, né? Uma frase que estava falando assim, nós nos encontraremos com Cristo, né? Quando Ele vier do mesmo jeito que nós estamos hoje, né? A gente tem que trazer essa mudança, a gente tem que buscar que essa mudança seja diária, né? E isso o capítulo ele vai abordar pra gente, e eu só tô adiantando aqui, porque eu tô adiantando os papéis aqui. Mas
alguém comentar sobre esse fato de inesperado, porque eu lembrei agora de como Cristo diz, né? Eis que venham como um ladrão, né? O ladrão não avisa quando vem, um ladrão não, ele não fala, ó, vou te visitar, tá? Vou aí pegar o seu computador, vou aí pegar o seu notebook. Não, o ladrão ele vem sem avisar. Mas a gente pode estar preparado, né? Para quando um ladrão vier, né? Eu posso manter a minha casa trancada, eu posso manter os portões fechados. Mas, então, assim, embora a gente não saiba quando será esse fechamento, né? O findar do selamento, mas a gente pode estar preparado para ele, né? Isso. E aí, no final desse tópico, ela escreve: enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e fostes achado em falta. E aí, fechando-se a porta da graça, a gente tem alguns eventos culminantes em decorrência desse fato, né? Porque a partir daí, e o capítulo ele vai descrever um pouco mais para frente, né? Não vamos nos atentar a todos os pontos, mas ele diz, a partir daí não haverá nenhum um justo que se torne ímpio, nem um ímpio que se torne justo, porque Cristo terminando a sua oficiação, eu acho que é essa palavra, Jesus terminando seu trabalho no santuário, não haverá mais intercessão por aqueles que habitam na terra, né? Então, que a gente encontra lá em Apocalipse, continue o imundo, né? Nossa imundície, o impuro, nossa impureza, o justo continue sendo justo e o santo se santificando, né? E aí a Ellen White vai comentar mais pra frente e ela vai fazer um paralelo, né? Assim como aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra, né? Eu vou ler aqui como eu tô pulando aqui, eu vou falar como tá no meu, eu tô na versão digital aqui, página 232, tá? Eu não sei se tá todo mundo acompanhando, se eu tô falando muito rápido. Ok. Quando Ló advertiu os membros de sua família da destruição de Sodoma, eles não quiseram atender suas palavras, mas o consideraram um entusiasta fanático. A destruição que ocorreu encontrou os desprevenidos. Assim será quando Cristo vier. Agricultores, negociantes, advogados, comerciantes estarão inteiramente absortos nos negócios, e o dia do Senhor virá sobre eles como um laço. Quando os pastores, agricultores, negociantes e advogados, grandes e pretensos bons homens, exclamarem: paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Lucas relata as palavras de Cristo de que o dia de Deus vem como um laço. A figura de um animal andando na selva em busca de sua presa, e eis que de repente ele é apanhado na disfarçada armadilha do caçador. Então, essa ilustração, ela chega a ser bem curiosa, né? Porque ela descreve, ou é feita a analogia, né? Um animal caçando numa floresta, e aí eles devem, né, tá ali procurando sua presa, instigado pela fome, mas ele tem esse desejo de um animal selvagem, ele quer comer, né? Então ele tá em busca disso, ele tá ansioso por isso. E aí ele se vê agora preso pela armadilha de alguém que está caçando ele, né? E aí é feita essa analogia para a humanidade depois, né? Para a humanidade que está buscando, ela destaca que agricultores, advogados, negociantes, né? Eles estão ansiosos, eles estão, nossa, eu quero ter essa realização, eles estão ansiosos por caçar a sua presa, mas sem perceberem, caem na presa de outro, né? Caem na armadilha, né? Que para serem condenados, né? Serem condenados pelo juiz do universo.
Alguém quer comentar alguma coisa em cima? Breno, eu posso fazer outro comentário? Eu achei bem interessante que tu falaste, quando o Apocalipse fala, né, continue o justo fazendo justiça, e continue o injusto fazendo justiça. Na verdade, esse é o trabalho da santificação, né? A gente trabalhando para ser parecido com Cristo, né? E imitá-lo. E vai chegar um tempo que, quando Cristo largar né, a intercessão, não vai ter mais o que fazer, né? Ele Uhum. não, como foi falado aqui, vai ser repentino. E quando ele largar a intercessão, ele não vai poder mais nos salvar nesse sentido do pecado, né? Que já vai Sim. estar selado todas as pessoas já vão estar seladas. E é um ponto bem interessante também, tem toda a ver com a nossa preparação agora, né? E outra analogia bem interessante que eu achei legal também, lendo aqui, né? Que é do ladrão. Eu acho muito interessante como Cristo ele conseguia ilustrar, assim, coisas que iriam acontecer ou coisas, né? Lições importantes para nossas vidas com coisas do cotidiano. E essa do ladrão é muito interessante, porque a gente não vai deixar a porta aberta, né, da nossa casa pro ladrão entrar, né? A gente vai se prevenir totalmente para e ainda mais, eu acho interessante ainda mais quando a gente sabe que assim, o ladrão vai vir, mas a gente sabe que a gente foi ameaçado e que ele iria roubar nossa casa, a gente vai ficar muito mais alerta, né? E Cristo, Exatamente. ele já colocou que ele vai voltar. Então Sim. também para a gente ficar totalmente alerta, né? Não dormir e ficar É, em prontidão. é engraçado, eu não tinha me tocado nisso. Porque o ladrão não avisa que ele vai te assaltar, porque senão você vai se preparar, né? Mas Cristo avisou justamente para isso, para que a gente se prepare, né? E é isso, alguém quer comentar mais alguma coisa? Beleza, vamos lá. Continuando aqui, né? Aí agora a Ellen White ela vai destacar o. Então, ela destacou como estaria a sociedade de uma maneira geral, né? De uma maneira, pessoas normais, assim, né? E aí agora ela vai falar um pouco sobre os líderes religiosos e como eles estariam reagindo a isso, né? Líderes religiosos estarão cheios de otimismo. Quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus, quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se e divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que a súbita destruição lhes sobrevirá e não escaparão, né? E aí é construído esse cenário, né, de que mesmo havendo-se fechado a porta da graça, mesmo não havendo esperança nenhuma, os líderes religiosos, de um modo geral, eles vão estar aclamando um momento de paz, vai falar, gente, vai ter paz, vai ter alegria, né? Vão estar transmitindo para o povo um senso de segurança, uma segurança que não mais existe, né? Eles vão estar iludindo o povo ali com as suas artimanhas, né? E o povo, infelizmente, vai acabar caindo nessas armadilhas. E aí, Ellen White ela vai comentar agora um assunto bem interessante, né? Que é a posição de Satanás nesse nesse cenário inteiro aí que a gente viu até agora. Porque Satanás, ele não participa, obviamente, do santuário. Satanás, ele não, assim, embora ele tenha noção do que está acontecendo, ele não sabe o que está se passando lá, assim, no sentido de que ele não está lá, não está acompanhando, não está... Não, Satanás está fazendo outras coisas, está fazendo as coisas dele, né? E aí ele também não vai estar a par no momento em que foi finalizado ele não vai estar a par de quando for terminado o tempo da graça, né? Ele vai estar fazendo as coisas dele, né? As coisas de Satanás, e ele vai ver indícios, né? Ele vai ver, ele vai ter a noção de que as pessoas estão sendo, assim, que foram perdoadas, mas não vai saber que isso foi feito definitivamente, né? Ali na página 234. No tempo de angústia, Satanás instiga os ímpios
e eles cercam o povo de Deus para destruí-los. Mas ele não sabe que foi escrito perdão ao lado de seus nomes nos livros do céu. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. Ele vê que santos anjos os estão guardando e deduz que seus pecados foram perdoados, mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. Então, assim, a gente não sabe quando esse evento vai acontecer, Satanás também não sabe, né? Mas ele vai ver indícios de que esse evento já aconteceu, embora ele não tenha certeza, mas ele assim, como ele tá ali para enganar todo mundo, como ele tá ali para provocar destruição mesmo, porque para ele não tem mais jeito, talvez isso não seja tão relevante para ele, porque ele vai querer acabar com todo mundo do mesmo jeito, né? E aí fala que agora ele vai instigar as pessoas, né? Ele vai instigar as pessoas a irem contra, a buscarem aniquilar, né? Talvez nos próximos capítulos vai ser trabalhado que esqueci o que eu ia falar. Ele vai ser abordado que vai ter o decreto de morte, né? Porque até agora a gente só viu o decreto dominical, né? Mas Satanás vai instigar e ele vai continuar trabalhando isso para que aconteça, né? E é isso. Só que assim, nem todas as pessoas, né, que já estão perdidas vão necessariamente cair entre aspas nas artimanhas de Satanás. Elas já caíram, né? Mas haverá pessoas que vão buscar a palavra de Deus, né? Vai olhar depois desse fechamento da porta da graça, vão buscar a palavra de Deus, vão conhecer, mas não a acharão, né? Eu vou ler aqui. Os que não apreciam, estudam e prezam ternamente a palavra de Deus proferida por seus servos terão por que lamentar-se amargamente no futuro. Vi que o Senhor, em juízo, andará no fim do tempo pela terra. As terríveis pragas começarão a cair. Então os que desprezaram a palavra de Deus, os que a tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. E aí é que entra a parte mais, o cerne de toda a mensagem que é trazida, né? E o que é mais importante, né? Que é o caráter, ele não pode ser transferido. E fechada a porta da graça, não haverá uma segunda chance de você, eu quero mudar agora. Fechada a porta da graça, o seu destino está selado para sempre, né? Fechada a porta da graça, não há mais esperança. E o caráter que você construiu até aí é esse caráter que você vai levar para a eternidade, né? Assim como a gente tem na parábola das 10 virgens, né? Depois que anunciaram, né, o noivo está vindo, elas se levaram, elas não tiveram mais tempo de ir procurar óleo, né? Elas não tiveram tempo de ir comprar, até porque já estava tudo fechado no meio da noite, né? Ninguém mais estava interessado em vender óleo, ninguém estava mais interessado. Bem, elas estavam interessadas em comprar óleo. Elas estavam interessadas e podia ser bem, não seria uma conversão genuína, mas elas poderiam estar ansiando por isso. Mas não seria possível, porque Cristo já teria terminado o seu trabalho de intercessão, o Espírito Santo não mais estaria entre elas e o seu destino já estaria selado, né? Um texto marcante, né? Solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento e palavra e ato de nossa vida será novamente enfrentado. O que fazemos de nós mesmos no tempo da graça, isso havemos de permanecer por toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera a mudança no caráter.
A vinda de Cristo não nos muda o caráter, fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Então, eu acho que isso é o cerne dessa mensagem. Porque fechado a porta da graça, não há mais mudança. E toda mudança que Cristo pode fazer em nós, ele tem que fazer até acabar esse tempo, né? A gente tem que permitir que Cristo faça essa obra antes que a porta se feche, né? Porque fechada a porta, não há mais esperança, não há mais chance de mudança alguma, né? O caráter que a gente construir até então, esse será o nosso caráter pela eternidade. E aí, eu acho, bem, não sei, eu vou concluir aqui vou ler de novo a frase, né? Que solene coisa é viver. Não, solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver, porque uma vez que a gente morre, a gente morreu, né? Com as palavras de Paulo, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro, porque solene coisa é morrer, mas muito mais solene, muito mais importante, muito mais, não mais perigosa, né? Mas muito mais difícil de se fazer é viver, né? E que nós possamos viver dedicando nossa vida a Cristo. É isso. Se quiserem comentar, à vontade. Eu tenho um comentário. Pode Um falar. ponto que me chamou a atenção é onde diz que a vinda de Cristo não muda nosso caráter, apenas o fixa para sempre, sem possibilidade de qualquer mudança. Ou seja, quando Cristo voltar, a mudança já terá acontecido antes, né? Sim. E esse momento de buscar ser diferente é hoje. Esse é o meu comentário. Uhum. Breno, um comentário interessante que eu estava relendo aqui sobre a fome da palavra. A gente pode ver que hoje em dia muitas pessoas elas não estão nem aí, né? Pode ver várias vezes quando a gente vai entregar livros ou vai falar alguém sobre a Bíblia. Até no hospital, quando a gente foi esse sábado, a gente foi visitar um hospital e teve um senhor que nem aceitou a visita no quarto, né? E falou que não queria. Daí até minha mãe perguntou, dá pra gente orar com você? Ele pode, mas bem longe daqui. Então, um senhorzinho assim, bem rígido, assim, nesse sentido da palavra. E vai chegar Sim. um momento que eles vão querer saber da palavra, aprender mais. Eles vão ter fome e sede, né? Só que não vai ter mais chance para eles. Então, imagina que coisa terrível. Assim, a tua alma pedindo, né? Um refresco, né? Da água da vida e não vai ter mais onde se achar. E eu fico Sim. imaginando essa profecia se cumprindo, eles indo de mar a mar, de norte ao sul, de oriente a ocidente, procurando e não achando, perguntando onde é que a gente acha a verdade. E não vai ter mais chance para eles, né? Então, é um ponto bem interessante que eu estava vendo, e é um ponto para a gente pensar também, né? Que a gente ainda tem a oportunidade hoje de ler a Bíblia, porque vai ter um momento que a gente não vai ter mais a Bíblia com a gente, né? Sim. E também a gente poder fazer a escolha, né? De seguir a Cristo e aproveitar todas as nossas oportunidades, né? Para escolher ficar no lado dele. Sim. É É isso. isso. Que esse seja o desejo do nosso coração, né? Sermos transformados a cada dia à imagem de Cristo. Que permitamos Cristo operar em nosso coração, né? E moldar o nosso caráter à sua semelhança. É isso. Não sei se alguém tiver mais algum comentário. Uma coisa que eu acho interessante em relação ao fechamento da Porta da Graça é que a gente precisa ter em mente que a gente não vai se salvar assim por acidente, né? No sentido de que no momento que fechou a Porta da Graça, pedi perdão por todos os meus pecados, acabei que eu tava em dia com Deus naquele dia, que eu tinha pedido perdão por todas as coisas e fui salvo porque a Porta da Graça se fechou. Mas, na realidade, é um crescimento, um amadurecimento que
que vai garantir que depois que a porta da graça se feche, vai acontecer um milagre, que a gente não vai mais pecar. Mas esse amadurecimento, para que garanta que a gente não peque depois do fechamento da porta da graça, precisa ser uma vida de constante obediência, não de vai e volta. Então, tipo, não tem como ser um acidente. Os salvos não se salvarão por acidentes, perdidos não se perderão por, esqueci de pedir perdão daquele pecado, né? Mas precisa ser uma vida santificada, uma vida de constante obediência, uma vida de crescimento. Porque senão vai ser um caráter imperfeito, né? Não perfeitamente amadurecido, que uma pessoa que vai para o céu e seria, assim, colocaria o céu em risco novamente, né? Por isso que aquele texto, né, que o justo vai continuar sendo justo. O santo vai continuar se santificando. Não vai ser um milagre que vai acontecer. A porta da graça se fechou, a partir dali. Não, né? Então, a mesma coisa que garante a segurança do céu vai estar garantindo a nossa obediência aqui, né? Que é por escolha, né? É um reconhecimento tão grande do amor de Cristo por nós que nos constrange de tal forma que é melhor morrer do que pecar, né? Isso precisa ser real na nossa vida hoje para que depois possa realmente existir nessa obediência. Então, a gente sabe que a gente passa por diversas provações que mostram nossos defeitos, né? E nos dão a oportunidade de aperfeiçoamento hoje, né? Em tempo de graça. E o que eu achei interessante em algum momento aqui atrás, que estava lendo, achei bastante interessante, que a Nath deixa bem clara a ordem ali dos acontecimentos da graça dominical, né? A imposição da imagem da besta acontece e depois acaba o selamento. A gente sabe que o selamento já começou, né? Enfim, o selamento começou desde 1844, mas depois quando a imagem da besta for realmente instituída, aí vai ser a prova final para o povo de Deus e para toda a terra, né? Que ali sim vai se separar em 2 grupos. Os que adoram a besta e os que adoram a Deus, né? O Deus Criador. Por isso que ali acaba o selamento, que realmente a imagem da besta, ela é instituída, né? Então, eu acho isso bastante interessante, que é como que a última grande prova, né? Que é uma prova global, uma prova mundial, que é assim, né? Para todas as pessoas ao mesmo tempo. Que é essa prova, né? De adoração, de quem nós reconhecemos como autoridade. E aí, depois disso, vem o fim do tempo da graça, né? É esse meu comentário. É isso. Se ninguém tiver mais algum comentário, a gente pode orar. Eu acabei chegando aqui, mas eu quis colaborar com vocês aqui. Vocês estão falando do fim do tempo da graça e a obra de Cristo no santuário, quando o apóstolo Paulo, ele fala lá em Hebreus, mas eu creio que o apóstolo Paulo que escreveu, ele diz que Cristo entrou pelo sangue, lá no capítulo 9, verso 13, com o próprio sangue dele, ele entrou. E aí no verso 14 diz que quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno que se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Em outro lugar, no mesmo livro de Hebreus, ele diz que isso vai ser feito. Outro lugar diz que está sendo feito, o que remete a um processo. E muitas vezes a gente se importa muito com a questão da implantação daquilo que a gente conhece como marca da besta. E o ato de os eventos que vão acontecer no futuro em relação à implantação da marca da besta,
e as pessoas estarem recebendo é, na verdade, só a conclusão de uma obra que começou em algum momento e ela chega ao final. E quando essa obra é concluída, é colocada nela um selo ou uma marca. E hoje, dentro de cada um de nós, dentro de cada um dos indivíduos do mundo, essa obra está sendo levada a efeito. E quando chegar esse período em que vier essa lei dominical, que a gente entende que é a marca da besta, e a partir daí que o domingo ele será colocado como reconhecido como marca da besta, as pessoas que vão estar recebendo o selo ou a marca é só uma evidência da conclusão de uma obra dentro delas. E quando isso abarcar o mundo inteiro e o mundo estiver dividido em duas classes, vai ser o momento em que essa obra foi concluída na vida de cada ser humano, seja de receber a marca da besta ou receber o selo de Deus. E o que vai fazer com que uma pessoa receba a marca da besta ou o selo de Deus é o evangelho eterno sendo pregado a ela na luz correta. Então, aqueles que rejeitam recebem o selo de Deus e aqueles que aceitam recebem o selo. Acho que eu troquei as coisas. E é importante a gente ter isso em mente, porque a maneira como a gente lida com as coisas hoje, não só para a crença em relação ao que vai acontecer no futuro, mas isso muda o nosso pensamento em relação ao presente, porque Cristo, ele só, não em relação a Cristo, mas para concluir, é importante que a gente entenda que tudo que a gente faz durante o dia está colaborando para o desenvolvimento do caráter de Cristo ou do caráter da besta, e na sequência disso, mais à frente, vamos ser selados, ou com o selo de Deus ou com o selo da besta. Então, é importante a gente estar atento àquilo que a gente faz, àquilo que a gente pensa e àquilo que a gente cultiva em todos os momentos do dia. O modo de vida, nosso modo de vida. Só isso mesmo. É isso. Podemos orar já? Alguém vai querer comentar mais alguma coisa? Muito bem, então. Enzo, posso orar? Pode orar, Breno. Ok. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse estudo que nós tivemos. Que tenhamos sempre em mente a mensagem de que Tu em breve virás e que nós estejamos preparados para esse evento, para o evento anterior, o fechamento da Porta da Graça. Que nós possamos preparar o nosso caráter, que possamos ter um caráter puro, um caráter semelhante ao Teu, para que nós possamos suportar a provação e que possamos estar contigo nas emoções celestiais. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Breno. Obrigado, pessoal. Tudo muito bom, maravilhoso. Esse tema é muito, muito importante e é muito conteúdo, né? Pena que a gente tem pouco tempo para lidar sobre ele, mas é muitas bênçãos mesmo. Gente, alguém poderia tirar para a gente a foto? Para a gente depois já mandar lá no grupo? Pode tirar para a gente então, Caio, por favor? Ligar as câmeras. No 3. 1, 2. Peraí, tem gente ligando a câmera, mas alguém vai ligar a câmera? Não. 1, 2, 3. Valeu. Obrigado, Caio. Obrigado, gente. Então, até a próxima semana, capítulo 17. E que Deus abençoe cada um de vocês. Até mais, gente. Boa noite a todos.